Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. E avançando diariamente como estamos, hoje falaremos do livro de Atos dos Apóstolos e estaremos falando do capítulo número 10. Já vimos a conversão de Saulo, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, e agora o Saulo já está pregando em Damasco, Saulo já está fazendo aquilo que ele perseguia. Você vê quando Deus chama, quando Deus trabalha, não adianta, não tem jeito. Só tem uma forma, a pessoa se rende, se entrega mesmo aos pés de Cristo. E assim foi com o Saulo. Veremos no capítulo 10 a história de Cornélio e vamos ver como Pedro leva a palavra de Deus a este centurião chamado Cornélio. Lembrando que hoje nós teremos a ceia. Vou deixar para o final do devocional. Está aqui meu cálice, o meu pão também já está aqui preparado. Espero que você também já tenha o seu pão e o cálice preparado para nós participarmos e sermos cheios do Espírito Santo, da virtude do Senhor em nossas vidas. Falando então de Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo do Senhor, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem a casa junto do mar. Ele te dirá palavras, ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, o Cornélio era um homem piedoso, fazia suas esmolas, fazia as suas orações, mas precisava ouvir acerca do Filho de Deus, o Jesus Cristo, o Nazareno. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava com ele a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo que havia acontecido com ele, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Você vê como as coisas acontecem, né? Você viu que quando o Saulo estava orando, Deus falou com Ananias. E agora o Cornélio manda chamar o Pedro, Deus fala com Cornélio e fala também com Pedro. Então, olha só. E tendo fome, Pedro estava orando, subindo ao terraço quase à hora sexta, e tendo fome quis comer, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol pelas 4 pontas vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis, e aves do céu, havia naquele formato de um lençol. E foi-lhe dirigida uma voz a Pedro, dizendo assim: Mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda. Eu sou judeu, literalmente eu nunca comi nenhum tipo de ave ou de animais como estes. Segunda vez a voz veio a ele,
não faças tu comum ao que Deus, tá, santificou. Aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso então se recolheu ao céu. Estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram por Simão, chamado Pedro. Olha, está aí um homem chamado Pedro, está hospedado aí nessa casa. E chamaram e perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Olha só, agora o Espírito Santo fala com Pedro, dizendo assim: ó Pedro, tem 3 homens aí fora, tá? E eu mandei eles falar com você. Foi eu que mandei eles procurar você, tá? Levanta-te, desce e vai com eles. Não vá duvidando, tá? Porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse-lhe: eis que sou a quem procurais. Qual é a causa de vocês ter vindo até aqui? Então eles contaram: ó, nós somos servos de um senhor, centurião, um homem justo, piedoso, que faz as suas esmolas, mas ora também a Deus. E o anjo do Senhor apareceu a ele e falou que ele deveria enviar alguém para levar o senhor até lá. Então, por essas palavras, viemos aqui chamar o senhor, tá? Para o senhor ir lá na casa de Cornélio. Então chamaram-os para dentro e os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, tá? E foram também alguns irmãos lá de Jope, foram com eles. No dia seguinte chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os parentes e amigos mais próximos. Veja como as coisas acontecem, né? O Cornélio chamou os amigos, parentes, falou: mandei chamar alguém que era discípulo de Jesus, o apóstolo. O Espírito Santo mandou chamar o Senhor Jesus através do anjo, e ele está chegando aí. Eu gostaria que vocês viessem ouvir o que ele tem a dizer. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos pés, adorou. Eu gosto desse texto e explico. Pedro não aceitou a adoração. Não sei por que as pessoas adoram São Pedro hoje. Já viram pessoas que têm Pedro como se fosse um santo e adoram São Pedro? Porque Pedro, literalmente o apóstolo de Jesus, não aceitou ser adorado por Cornélio. Quando Cornélio se ajoelha para adorar Pedro, tá? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, versículo 26, diz que Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, não faça assim. Não é para me adorar, não se ajoelha, porque eu também sou homem. Por isso, tenho grande respeito por Pedro, nossa, grande amor por ele em Cristo Jesus, mas não posso adorá-lo, porque ele mesmo disse: eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia juntado. E disse, aí Pedro falou assim para eles: olha, vocês são gentios, eu sou judeu. Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se com os estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, Pedro está dizendo assim, ó, Deus mostrou que de todas as famílias da terra, ele quer fazer uma só família, tá? Não tem esse negócio de estrangeiro para Deus, não tem judeu, não tem grego. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Vocês perceberam que Deus falou com Pedro antes? Aquele lençol que ele viu com as aves representava as nações nas quais o evangelho entraria. E Pedro agora vai pregar, literalmente, um judeu pregando para os gentios, o que não é comum. Mas Pedro disse, eu estou fazendo em obediência a Deus. Daí você tem um entendimento, aquela pessoa que acha que aquele irmão, ele não faz o que eu faço, então ele está excluído. Engano, né? Engano, porque o que conta diante de Deus não é a raça, o que conta diante de Deus não é a etnia, o que conta diante de Deus é o coração do adorador.
Então Pedro disse, e disse Cornélio, por que vocês me chamaram? Pedro perguntou. Cornélio falou, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, Pedro, e falou comigo assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas são ouvidas e estão todas em memória diante de Deus. Aí, Pedro, o homem, esse anjo, eu não sei se é um anjo, mas só falando que ele tinha vestes resplandecentes, no verso 32, ele falou assim, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, e ele falará o que você precisa fazer. E logo mandei chamar-te. Muito obrigado por ter vindo e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes aqui diante de Deus, Senhor Pedro, para ouvir tudo quanto Deus quer nos falar através do Senhor. É emocionante, não é, gente? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Estamos todos aqui prontos para ouvir o que o Senhor tem a falar. Vamos ao versículo 34 e ver o que aconteceu. E abrindo Pedro a boca, disse, eu reconheço, por verdade, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo diante dele. Eu reconheço hoje que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Marca esse versículo 35. Pode ser que você precise dele futuramente, quando alguém tentar te mostrar que você precisa fazer alguma coisa ou deixar de fazer, além do temer e fazer o que é justo. Deus quer que nós o tememos e façamos o que é justo diante dele. Aí Pedro continua falando, olha, então, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz por Jesus Cristo, este, senhor Cornélio, Jesus Cristo, o senhor já ouviu falar, é o Senhor de todos. Esta palavra, os bem sabeis, veio por toda a Galiléia, começando por toda a Judéia, desculpa, senhor Cornélio, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Chegou a ouvir o batismo de João? Cornélio falou, sim, claro, ouvi falar sobre o batismo de João. Aí, senhor Cornélio, olha só, vou contar uma coisa para o senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, Cornélio, em todos os lugares, curando, livrando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro deve ter dito, eu fui testemunha ao senhor Cornélio, eu andei com ele, eu fui apóstolo. Inclusive, eu vi Jesus fazer grandes coisas. E aqui Pedro, ele se ateve em falar apenas do que Jesus fez. Ele não falou do que ele viveu com Deus, ele não falou, olha, do que Jesus Cristo, do que eu fui, eu andei sobre as águas, eu sou... Não. Pedro ali estava simplesmente representando aquilo que o Senhor Jesus havia feito. Então ele disse, Deus era com Jesus. E nós, senhor Cornélio, somos testemunhas destas coisas, das coisas que ele fez. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, qual, infelizmente, mataram ele pendurando na cruz. Mas tem uma surpresa, senhor Cornélio. Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez com que manifestasse. Nós o vimos, senhor Cornélio, ressuscitado. Nós o vimos ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou um tempo conosco. Não a todo o povo, ele não manifestou a todas as pessoas, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, senhor Cornélio, depois de ressuscitado, ele não manifestou a todas as pessoas, manifestou a algumas pessoas e a nós, que inclusive nós comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. E aí, senhor Cornélio, ele mandou a nós pregar
pregar ao povo e testificar que ele é, por Deus, o que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, senhor Cornélio, eu queria que o senhor entendesse o seguinte: o senhor crê muito em Deus, não crê, senhor Cornélio? Sim, claro, Pedro. Por isso eu faço as minhas esmolas, os meus jejuns. Estou marcando aqui, tá, gente? Desculpa, estou marcando aqui a Bíblia, estou riscando aqui para marcar. Que aí eu já aproveito, que também é minha leitura. Depois, quando eu precisar, a Bíblia está marcada. Então, eu vou marcando aqui. Tá? Eu estou lendo literalmente aqui. Aí, o Pedro falou, ó, o Senhor Jesus, senhor Cornélio, nos mandou pregar ao povo, testificar. O que nós temos que fazer, senhor Cornélio? Nós temos que testificar, segundo ele mandou, que esse Jesus, tá? Testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, senhor Cornélio, Jesus é o que domina todas as coisas hoje. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados. Entendi, senhor Pedro. Então, significa, Pedro, que agora nós temos que crer em Jesus Cristo para ter o perdão dos pecados, porque ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Exatamente, senhor Cornélio. Tá? Então, agora, as nossas orações devem ser dirigidas a ele. Então tá ótimo. Dizendo estas palavras, verso 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Uau! Que eu ouvi esta palavra. Houve ali uma manifestação da presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Porque houve o quê? O reconhecimento de que Jesus era o Cristo, no verso 42, e no verso 43 eles entenderam que tinha que pedir perdão dos pecados a Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus morreu por nós. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo manifestou na vida de todos, e os fiéis que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, ficaram maravilhados, falaram, nossa, Pedro, o Espírito Santo também se manifestou nos gentios, porque os gentios era como se fosse segunda classe. O Espírito Santo manifestou também nos gentios, meu Deus, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Gente, os gentios estão falando nas línguas que nós também falamos, glorificando a Deus. Respondeu então Pedro, pode porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Olha, primeiro, eles receberam o Espírito Santo. Que interessante isso aqui, né, irmãos? Ó, primeiro, eles receberam o Espírito Santo, tá? E depois eles foram batizados em águas. 48 diz, mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então eles rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então veja bem que interessante. Isso aqui é bom ler a Bíblia, porque tem igreja que fala assim, não, se você não é batizado no Espírito Santo, você não pode batizar nas águas. Ou você só recebe o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, depois que você batizar nas águas. Na verdade, independe. Você vê aqui, estas pessoas, ouvindo Pedro falar, já receberam primeiro o batismo no Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo, como nós costumamos dizer, e falaram glorificando a Deus. Aí Pedro falou, agora só falta batizar vocês. Então, perceberam, gente, que a vida com Deus não é difícil. O que acontece é que os homens, eles pegam o Evangelho de Cristo e eles querem transformar o Evangelho numa cultura pessoal. Eles querem fazer de uma forma que eles se sintam como se eles fossem o detentor da verdade, o detentor da palavra, o detentor da sabedoria. Existem até lugares e igrejas que os pastores se colocam como se eles fossem semideuses. Olha, você, até para casar, tem igreja que até para casar o membro tem que pedir autorização para o pastor. Para viajar tem que pedir autorização. Para comprar casa tem que pedir autorização. Para gastar o dinheiro tem que pedir autorização, porque o pastor diz assim, ó, se você gastar o dinheiro sem você dar o dízimo, você está amaldiçoado e vai perecer
o gafanhoto, o cortador, o migrador vai entrar na sua vida. Ou seja, essas pessoas vivem debaixo de uma cultura de opressão. E não é isso que Cristo Jesus veio trazer. O que Cristo quer para nós é a doce comunhão. E eu acredito que assim como o Senhor Jesus manifestou a Paulo, o Saulo, agora manifesta a Pedro, levando a palavra para Cornélio, eu acredito que nesse momento o Espírito Santo também está conosco para nos abençoar. Eu gostaria que você pegasse o seu pão, o seu cálice e orasse comigo agora, assim como eu tenho aqui nas minhas mãos. Pegue o seu pão, o seu cálice. Se porventura você não tiver um pão ou um cálice na sua mão, vá lá, prepare o pão, prepare o cálice e depois você volta o vídeo na oração para orar comigo esta oração. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, eu entro na presença do Senhor Jesus juntamente com todas as pessoas que oram comigo agora, onde quer que elas estiverem. Pai querido, amado e santo, venha abençoar. Mas de forma rica, poderosa, generosa, gloriosa. Pai santo e amado, abençoe a vida de todos que estão orando comigo agora, consagrando este pão e este cálice, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pega o cálice, o pão, e segure na sua mão, aqui eu tenho, e fala comigo assim. Você repete comigo assim, diga: Senhor Jesus, diga bem firme, diga: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, comendo deste pão e bebendo deste cálice, eu declaro a minha comunhão total e completa com Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa completamente. Faça a tua vontade, faça a tua obra na minha vida, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, agradeço, graças te damos pelo pão e pelo cálice. No nome de Jesus, amém. Pode comer agora do pão que você tem aí na sua mão. Segure o cálice agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, bebendo deste cálice, eu recebo a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade que eu tenho agora de participar da sua presença. Que este cálice venha representar a vida de Deus em meu espírito. Que este cálice seja a força da minha alma, do meu coração, em Cristo Jesus. Amém. Podem beber do cálice agora, em nome de Jesus. Agradecer a Ele agora. Oh, Marachori Claumacinerobai. Aleluia. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas. Te louvamos, te exaltamos, te bendizemos. Declaramos, ó Deus, que cada pessoa que ora conosco agora seja cheia da presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós te damos graças, nós te damos louvores, nós te exaltamos, porque tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E eu oro agora juntamente
com todos que estão orando comigo agora. Oh Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, como eu gostaria, meu Pai, de estar junto, pessoalmente falando com cada pessoa. Mas eu estou em espírito. E em espírito eu te agradeço pela vida de cada pessoa. Oh, muito, muito, muito obrigado, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, eu vou terminar aqui a nossa parte, mas eu tenho certeza que cada dia vai ficar melhor o nosso devocional. Agradeço de coração a companhia de todos vocês e que o Espírito Santo te dê um excelente domingo para a glória de Deus, tá bom? Então, até amanhã, já no capítulo número 11. Amanhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ver o que aconteceu na sequência após Pedro levar a palavra na casa de Cornélio. Aí vamos ver agora a reação dos irmãos, dos outros irmãos, quando Pedro chega de novo em Jerusalém. Vamos ver qual foi a reação dos irmãos em relação à pregação de Pedro para com os gentios. Espero você amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.